Meu nome é Burvil Olova e tenho 67 anos. Na minha idade, muitas pessoas imaginam noites tranquilas em uma cadeira de balanço, tricotando no colo e os netos brincando por perto. Esse era o meu sonho antigamente. Agora sei que a realidade costuma ser bem diferente, principalmente quando se vive sob o mesmo teto com uma nora que só te vê como um fardo. Tudo começou há 3 anos, quando meu marido, o Introp, morreu de ataque cardíaco. 42 anos juntos, e de repente eu estava sozinha em nossa espaçosa casa na Cherry Street. Cada canto, tudo me lembrava dele: sua cadeira surrada na sala de estar, sua coleção de discos de vinil antigos no escritório, as ferramentas na garagem penduradas com capricho nas paredes. O Introp fora despachante ferroviário a vida toda, um homem de ordem e precisão. Trens não perdoam atrasos, Burvi, ele gostava de dizer. Em nosso casamento, ele era quem estava sempre por dentro das coisas, e eu era quem criava o aconchego. Após sua morte, nossa casa, em vez de um ninho aconchegante, tornou-se um museu de memórias, onde eu vagava como um fantasma, tropeçando em fantasmas do passado. O silêncio era ensurdecedor. Tentei preencher o vazio com TV, rádio e até comecei a conversar com plantas. Meu filho, Jonathan, me visitava uma vez por semana, geralmente aos domingos, mas suas visitas eram curtas e estranhas. Ele nunca fora particularmente próximo do pai, e seu relacionamento comigo ainda estava em algum ponto da adolescência, quando cada frase que eu dizia era uma repreensão ou um sermão. Provavelmente foi por isso que, quando, no almoço de domingo, Jonathan sugeriu que eu vendesse a casa e fosse morar com eles, concordei quase sem hesitar. Parecia a solução perfeita na época. Eu os ajudaria com a entrada de uma casa nova, maior, com espaço para mim. E, em troca, eu ganharia o que tanto temia perder, uma família. Você não quer morar sozinha, mãe, disse Jonathan, cobrindo minha mão com a dele. Além disso, Josine ficará feliz em ver a avó todos os dias. Josine é minha neta. Ela tem 15 anos agora. Quando tinha 12, ficou super animada com a ideia de eu me mudar para cá. Éramos muito próximas. Eu a ensinei a fazer biscoitos, contei histórias sobre como conheci o avô dela num baile num parque de diversões no verão de 1976. Ela adorava ouvir essas histórias, sentada no chão aos meus pés, trançando pulseiras coloridas com o fio que eu comprava para ela. Mas então, 3 anos atrás, eu não conhecia Lucy tão bem quanto agora. Lucy Olova, a esposa do meu filho, era sorridente e simpática quando nos encontrávamos nos feriados e domingos. Burvil, você está incrível. Burvil, esta torta está divina. Burvil, estamos tão felizes em vê-lo. Percebo agora que o sorriso dela nunca alcançava os olhos, e os elogios soavam mecânicos, como frases decoradas. Vendemos a casa rapidamente. Os imóveis em Pomona eram muito valorizados na época. Ganhei uma quantia razoável, a maior parte da qual paguei pela nova casa deles na Magnolia Drive. Era uma casa espaçosa de 2 andares, com porão e quintal, onde Jonathan planejava construir uma churrasqueira. Aluguei um quarto no primeiro andar, ao lado da cozinha. Para deixar mais confortável para você, mãe, disseram eles. As coisas correram bem nos primeiros meses. Eu ajudava na cozinha, às vezes buscava Josine na escola quando Lucy se atrasava no salão de beleza. Sim, minha nora tem um pequeno salão nos arredores de Pomona. Não é um negócio horrível, mas Lucy sempre fala dele como se fosse uma rede de spas de luxo por toda a costa. Jonathan trabalha para uma empresa de janelas de plástico e é responsável pelo controle de estoque. É um trabalho tedioso, mas estável, diz ele. Notei uma mudança cerca de 6 meses depois de me mudar. Pequenas coisas no início. Lucy começou a se esquecer de me chamar para a mesa quando recebiam visitas ou a fazer comentários sobre minhas roupas. Burvil, esse suéter te deixa com uma aparência tão velha, ou Burvil, essa cor não combina nem um pouco com o seu tom de pele. Depois, vieram os sinais mais óbvios. Meus livros de receitas de repente se viram encaixotados e enviados para a garagem porque ocupam muito espaço na cozinha. Minha pequena coleção de estatuetas de porcelana foi transferida da lareira para a prateleira de cima do armário do meu quarto porque não combinam com o novo design da sala de estar. No final do nosso primeiro ano juntos, eu me sentia invisível em casa. Jonathan estava sempre no trabalho ou no celular. Josine passava cada vez mais tempo com os amigos ou trancada no quarto.
E Lucy tinha se transformado numa supervisora, controlando cada movimento meu. Burville, você deixou sua xícara na pia de novo. Burville, por favor, não toque no termostato, a conta de luz já está enorme. Burville, combinamos que você não usaria a máquina de lavar às terças e quintas-feiras. Esses são os meus dias. Tentei falar com meu filho, mas ele apenas ignorou. Mãe, você está exagerando. Lucy só gosta de ordem. Você precisa se acostumar com as novas regras. As novas regras se multiplicavam a cada mês. Eu não podia assistir TV depois das 21 horas porque o som atrapalhava Josine de se preparar para a aula. Eu não podia convidar minhas poucas amigas porque a casa não é lugar para aposentados se reunirem. Eu não podia cozinhar nada mais complicado do que um sanduíche porque o cheiro de fritura entra pelas cortinas. Gradualmente, minha vida encolheu para o tamanho do meu quarto, para onde eu me refugiava cada vez mais para evitar os comentários mordazes de Lucy. Comecei a me sentir como uma convidada, tolerada por pura graça, em vez de um membro da família cujo dinheiro tornará possível a compra daquela casa. O golpe mais doloroso foi a alienação de Josine. Lucy destruiu metodicamente nosso vínculo, explorando a vulnerabilidade adolescente e o desejo de se conformar. Sua avó é tão antiquada. Olha como os hábitos dela são estranhos. Você não quer ser tão nerd quanto ela, quer? Eu ouvi essas frases ao passar pelo quarto de Josine e via como minha neta me olhava cada vez menos nos olhos, como evitava ficar sozinha comigo. Fiz 67 anos este ano. Não esperava muita coisa, talvez um jantar modesto em família, talvez um cartão desenhado pela Josine, como nos anos anteriores. Mas, na manhã do meu aniversário, ninguém se lembrava da data. Jonathan saiu para o trabalho, murmurando o tchau de sempre, em direção à cozinha, onde eu tomava meu chá da manhã. Josine correu para a escola sem nem tomar café da manhã. Lucy estava em frente ao espelho no corredor, aplicando mais uma camada de batom. Burville, disse ela sem se virar, teremos convidados hoje à noite. Nada especial, apenas um jantarzinho com amigos. Assenti, embora ela não conseguisse perceber. Seria bom se você fizesse sua torta de maçã. Todo mundo sempre elogia. Soou quase como um elogio, e senti um leve calor no peito. Talvez eles se lembrassem, afinal. Talvez fosse o jeito deles de me surpreender. Claro, Lucy, eu disse. Vou fazer uma torta. Passei o dia inteiro na cozinha preparando não só a torta, mas também outros pratos que eu sabia que Jonathan e Josine adoravam. Às 17 horas, a casa estava tomada pelos aromas de baunilha, canela e ensopado. Cheguei a me arrumar um pouco, usando um vestido azul que o Entrope sempre achará particularmente elegante. Pela primeira vez, me senti necessária e importante. Lucy voltou por volta das 18 horas, carregada de sacolas do supermercado. Ah, você já fez toda a comida, disse ela, olhando ao redor da mesa. Mas eu comprei comida pronta na seção de frios. Todo mundo adora canapés e saladas. Meu coração apertou, mas tentei não demonstrar. Tudo bem, eu disse. Mais comida não é problema. Lucy apertou os lábios, olhando para minha roupa. Você vai se sentar à mesa assim? Qual o problema? Perguntei, olhando para o meu vestido. É que, é muito formal para um jantar caseiro, não acha? Ela balançou a cabeça. De qualquer forma, antes dos convidados chegarem, você poderia descer até o porão e ver se o aquecedor está funcionando. A Mabel está sempre congelando, e queremos mostrar a eles a adega que o Jonathan montou. A adega era o orgulho do meu filho, um quartinho no porão onde ele guardava uma dúzia de garrafas de vinho barato compradas em promoção no supermercado. Mas ele gostava de exibi-la aos convidados, falando sobre buquês e taninos com ar de conhecedor. Ok, concordei, indo em direção à porta do porão. A escada era íngreme e mal iluminada. Desci com cuidado, segurando-me no corrimão. Estava frio e úmido lá embaixo, apesar dos esforços de Jonathan para deixar o lugar apresentável. Encontrei um aquecedor no canto e o liguei, verificando a rapidez com que a serpentina esquentava. De repente, ouvi a porta Ranger se abrir e os passos de Lucy. Burville, ela chamou, você encontrou o aquecedor? Sim, está funcionando, eu disse, subindo alguns degraus.
Mas antes que eu pudesse subir mais, a porta bateu com um estrondo, e ouvi o clique da fechadura. Lucy, gritei, indo até a porta. Lucy, a porta bateu. Eu sei, Burville, disse uma voz do outro lado. Não havia o menor sinal de preocupação nela. É só como deveria ser. O quê? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Abra a porta, por favor. Receio que não, disse Lucy no tom de voz usado para explicar coisas óbvias a crianças pequenas. Temos convidados importantes chegando esta noite, francamente, você estragaria tudo com sua presença, sempre interrompendo, contando suas histórias intermináveis dos bons velhos tempos. É cansativo, Burville. Fiquei ali parada, paralisada pelo choque e pela humilhação. Mas é meu aniversário, disse baixinho. Houve silêncio na porta por um instante. Ah, então é por isso que você está arrumada, disse Lucy com uma risadinha. A festa não é para você, Burville. Só queríamos reunir alguns amigos, e seu aniversário é, bem, digamos que não é uma ocasião muito importante. Senti as lágrimas subindo a garganta, mas as contive. Não queria chorar na frente daquela mulher, mesmo que ela não pudesse me ver agora. Quando você vai me deixar sair? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quando os convidados forem embora, respondeu Lucy. Não se preocupe, você não vai morrer de fome em uma noite. Tem aquecedor, então você não vai passar frio. Apenas sente-se em silêncio e nem tente bater ou gritar. A música estará alta o suficiente para abafar qualquer barulho. A propósito, eu disse a todos que você foi passar o fim de semana na casa de um amigo, então nem pense que alguém vai te procurar. Seus passos se afastaram, e eu estava sozinho no porão semi-escurecido, iluminado apenas por uma lâmpada fraca e pelo brilho alaranjado do aquecedor. Raiva, ressentimento e impotência me invadiram em uma onda. Como ela pôde? Como meu próprio filho pôde permitir que eu fosse tratado assim? Eu era realmente tão insignificante para eles? Afundei lentamente em uma cadeira velha que ficava ao lado do armário de vinhos. Minhas mãos tremiam, fosse de raiva ou de medo. Naquele momento, senti uma vibração no bolso do meu vestido, meu celular. Eu tinha me esquecido completamente dele. O pequeno e velho smartphone que Jonathan tinha me dado quando comprou um modelo mais novo. Você não precisa de mais do que isso, mãe. Só para chamadas de emergência. Não era apenas um telefone. Era uma conexão com o mundo exterior e uma maneira de descobrir o que estava acontecendo lá em cima, na minha própria casa, enquanto eu estava trancada ali como um item indesejado, escondido fora da vista. Segurando o telefone nas mãos, senti uma estranha calma, como se ganhar aquele pequeno pedaço de controle me permitisse organizar meus pensamentos. Há pouco mais de um mês, instalei câmeras de segurança em casa, dispositivos pequenos, quase invisíveis, que poderiam ser facilmente escondidos em uma estante ou atrás de um porta-retratos. Não fiz isso por paranoia, como muitos podem pensar, mas por causa de uma série de desaparecimentos estranhos. Primeiro, meus brincos de pérola, presente de 30 anos de casamento de Winthrop, desapareceram. Eu me lembrava perfeitamente de tê-los deixado no porta-joias em cima da minha penteadeira. Quando perguntei sobre eles, Lucy arregalou os olhos e disse: Burville, você provavelmente esqueceu onde os colocou. Isso é normal na sua idade. Depois, o broche que minha mãe me dera antes de morrer desapareceu. Depois, um frasco de perfume caro que eu havia guardado para ocasiões especiais. Depois, a pequena estátua de porcelana de uma bailarina em cima da minha mesa de cabeceira. Todas as vezes, Lucy e Jonathan davam a mesma explicação: esqueci, mudei de lugar, a culpa foi minha. Mas a gota d'água foi o desaparecimento do meu diário. Eu guardava desde os 17 anos um caderno grosso, com capa de couro, onde anotava meus pensamentos, meus medos, minhas alegrias, onde colava flores secas e bilhetes de eventos memoráveis. Este diário era parte de mim, da minha história. Então, uma manhã, descobri que ele não estava em seu lugar de costume, na gaveta da minha cômoda. Revirei o quarto inteiro, depois a casa inteira, até onde me permitiram. O diário não estava em lugar nenhum. Quando me virei para Jonathan em desespero, ele deu de ombros. Mãe, é só um caderno velho. Talvez você tenha jogado fora sem querer enquanto limpava. Mas eu jamais jogaria meu diário fora. Nunca. Foi então que decidi agir.
Minha velha amiga, Elite, que conheci no clube de jardinagem, me ajudou a comprar câmeras de segurança em miniatura. O filho dela é dono de uma loja de eletrônicos, e isso não foi problema para ela. Você tem um smartphone, Burvi? Perguntou ela. Aí você pode ver as imagens quando quiser. Elite me ajudou a instalar um aplicativo e configurar as câmeras para que elas fossem ativadas quando eu me mudasse e enviassem notificações para o meu celular. Instalamos 3 câmeras, uma no meu quarto, voltada para o meu armário e cômoda, uma na sala de estar com vista para a lareira onde ficava a minha estatueta restante, e uma na cozinha, só por precaução. Eu não tinha contado à minha família sobre as câmeras. Algo me dizia que, se descobrissem, as câmeras quebrariam ou desapareceriam acidentalmente, assim como minhas coisas. E agora, sentada no porão trancado, agradecia ao destino pela minha previsão. Abri o aplicativo e a tela se dividiu em 3 partes, mostrando as transmissões de todas as câmeras. A sala de estar já estava lotada. Contei cerca de 15 convidados, a maioria amigos da Lucy do salão e alguns colegas de trabalho do Jonathan. Minha torta permanecia intocada no canto da mesa, e ao lado dela estavam os deliciosos canapés que Lucy havia comprado. Aumentei o som da câmera na sala. A música tocava alto, mas eu ainda conseguia ouvir algumas conversas quando alguém estava perto da câmera. Onde está sua sogra? Perguntou uma mulher de cabelos ruivos brilhantes que eu nunca tinha visto antes. Lucy revirou os olhos teatralmente. Ela está na casa de uma amiga, graças a Deus. Sinceramente, é um verdadeiro prazer passar uma noite sem suas histórias intermináveis sobre o meu querido Winthrop. A ruiva riu, e eles se afastaram, mas eu já sentia minhas bochechas queimando de humilhação. Desviei o olhar para a cozinha, onde Jonathan abria uma garrafa de vinho. Mabel, a vizinha à sua direita, uma mulher mais ou menos da minha idade com quem às vezes trocávamos gentilezas por cima da cerca, aproximou-se dele. Jonathan, onde está a Burville? Trouxe um presentinho para ela. Meu filho congelou por um instante, depois se virou com um sorriso estranho. Ela está visitando uma amiga em Riverside. Sabe, a mamãe anda tão extrovertida ultimamente. Ele sorriu como se fosse uma piada divertida. Ah, Mabel pareceu decepcionada. É estranho que ela tenha ido embora no dia do aniversário. Aniversário? Jonathan a interrompeu, e eu vi seu rosto ficar um pouco pálido. Ah, tínhamos comemorado com antecedência no último fim de semana. Um pequeno jantar em família, do jeito que ela gosta. Mentiras. Pura mentira. Jonathan e Lucy tinham ido para o litoral no último fim de semana, me deixando sozinha com Josine, que, de qualquer forma, passava a maior parte do tempo na casa da amiga. Mabel assentiu, mas eu podia ver em seus olhos que ela não acreditava muito. Dê isso a ela quando voltar, disse ela, estendendo um pequeno pacote. É só chá de lavanda. Burville mencionou uma vez que ela adorava. Meus olhos se encheram de lágrimas. Uma estranha se lembrava das minhas preferências e do meu aniversário melhor do que minha própria família. Passei o dedo pela tela, alternando entre as câmeras. Josine estava sentada num canto, com o celular na mão, uma expressão de óbvio tédio no rosto. Ela nunca gostara das festas da Lucy, muitos adultos, muitos sorrisos falsos e conversas tensas. De repente, minha atenção foi atraída por um novo convidado que acabará de entrar, um homem alto e magro, de cabelos escuros, penteados para trás e traços faciais marcantes. Ele usava um terno caro que, no entanto, parecia um pouco deslocado na atmosfera casual da festa. Reconheci-o imediatamente, Drake Camblord, meu consultor financeiro, o homem que, por recomendação de Jonathan, me ajudou a administrar o dinheiro da venda da minha casa. Após a morte de Winthrop, fiquei tão arrasado que aceitei com gratidão a oferta do meu filho de encontrar um profissional de confiança. Drake vinha me procurar uma vez por trimestre com relatórios cheios de números e gráficos que pouco me diziam, mas sempre me garantia que meus investimentos estavam em boa forma, e isso bastava para mim. Agora, ao vê-lo naquela festa, fiquei um pouco incomodada. O que ele estava fazendo ali? Pelo que eu sabia, Jonathan não era particularmente amigável com ele. Lucy cumprimentou Drake com um entusiasmo que me pareceu excessivo. Ela lhe deu um beijo na bochecha e o colocou debaixo do braço para apresentá-lo aos outros convidados.
Mas o que realmente me chamou a atenção foi o jeito como se entreolharam quando pensavam que ninguém podia ver, olhares íntimos demais para meros conhecidos. Mudei a câmera para a cozinha, onde eles se encontraram alguns minutos depois, muito próximos um do outro, perto da geladeira. Você está atrasado, disse Lucy, mas não havia reprovação em sua voz, apenas brincadeira. A reunião atrasou, respondeu Drake, olhando por cima do ombro. Onde ela está? Não se preocupe, a velha está trancada no porão. Acha que é por causa da festa? Lucy sorriu. Ela não faz ideia de que seu precioso filho concordou em mandá-la para Pine Hills já no mês que vem. Pine Hills? O nome me soou vagamente familiar. Levei alguns segundos para lembrar, é uma casa de repouso nos arredores de Pomona. Não é um lugar ruim, mas também não é uma instituição de elite. Eu seria mandada para lá sem meu conhecimento ou consentimento. Está tudo pronto? Perguntou Drake. Papelada, procuração. Jonathan cuidará disso na semana que vem, disse Lucy. O advogado já cuidou da papelada. A velha nem vai saber o que está assinando. Digamos que seja uma renovação de seguro ou algo assim. E se ela disser não? Lucy deu de ombros. Então o plano B. Você viu como ela é distraída, às vezes esquece de desligar o fogão ou se tranca no banheiro. Ela piscou. Mas algumas vezes, e até o juiz mais exigente a consideraria incompetente. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu nunca esquecia de desligar o fogão e nunca me trancava no banheiro. Seriam esses incidentes forjados? Será que eles tinham mesmo ido tão longe em seu desejo de se livrar de mim? Tem certeza de que Jonathan está totalmente de acordo? Perguntou Drake, baixando a voz. Ele é um fraco, disse Lucy, desdenhosamente. Claro que ele tem suas dúvidas. Afinal, ela é a mãe dele. Mas ele quer a casa inteira, livre de uma velha, e acima de tudo, quer o dinheiro. Você não disse que ainda tem dinheiro na conta? O que ela não investiu na casa? Drake assentiu. Cerca de $150 mil, mais a pensão mensal e o seguro de Winthrop. Não é uma fortuna, mas o suficiente para pagar Pine Hills por vários anos e ainda sobrar o suficiente para reformas na casa e talvez um carro novo. Um carro novo. O dinheiro que venho economizando a vida toda, o dinheiro que o Winthrop ganhou, será usado para comprar um carro novo para Lucy enquanto eu apodrecia em Pine Hills? Senti a raiva fervendo dentro de mim, não apenas ressentimento ou decepção, mas pura raiva, sem diluir. Como eles ousam? Como meu próprio filho ousa participar disso? A conversa foi interrompida quando Josine entrou na cozinha, claramente procurando algo na geladeira. Lucy e Drake se afastaram instantaneamente, adotando poses casuais. Josine, querida, o que você está fazendo? Perguntou Lucy com um sorriso estranho. Procurando um refrigerante, murmurou a garota, sem olhar para eles. Tem bebidas na sala, disse Lucy em um tom que não admitia objeções. Só tem vinho e aquela água mineral horrível, disse Josine. Eu quero uma Coca-Cola. Josine, nós não deixamos ela comer, Drake interrompeu com uma gentileza repentina. Não é para isso que servem as festas? Para cada um ter o que quer. Ele piscou para a garota, e notei que Josine se encolheu um pouco antes de pegar a lata de Coca-Cola e sair correndo da cozinha. Essa breve interação me causou uma nova onda de inquietação. Havia algo desagradável no jeito como Drake olhava para minha neta, algo predatório. Voltei para a sala de estar, onde Jonathan conversava com um colega de trabalho, um homem corpulento de camisa xadrez cujo nome eu não conseguia lembrar. E a sua mãe? Perguntou o colega. Ela ainda mora com você? Jonathan suspirou, tomando um gole do copo. Por enquanto, sim, mas estamos pensando em uma casa de repouso. Ela ficaria melhor lá, com cuidados profissionais, socialização com os colegas. Ela está bem com isso? Na verdade, não, Jonathan fez uma careta. Mas, francamente, ela não tem muita escolha. O dinheiro dela está investido principalmente nesta casa, e não está no nome dela. Legalmente, é nossa propriedade. Lucy já encontrou um lugar legal com jardim e tudo. Não parece barato, disse o colega. Sim, mas a mamãe tem uma aposentadoria e algumas economias. E, como Lucy disse, ela já fez o suficiente por nós.
É a nossa vez de decidir o que é melhor para ela. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Minha vez. Depois de tudo que eu tinha doado, depois de vender a casa onde vivia a maior parte da minha vida, onde cada canto me lembrava um entrope, depois de ter dado a eles quase todo o dinheiro da venda, deixando para mim apenas uma pequena quantia para os dias difíceis. A indignação me dominou, mas ao mesmo tempo senti medo. Se decidissem me declarar incompetente, como Lucy havia insinuado, eu não teria direitos legais. Eles poderiam administrar meu dinheiro, decidir onde eu moraria, o que eu comeria e quando eu dormiria. Voltei a câmera para a cozinha, onde Lucy conversava com uma amiga do salão, uma loira alta com um excesso de joias. Então, se tudo correr conforme o planejado, teremos a casa só para nós até o final do verão, disse Lucy. Podemos finalmente transformar aquele quarto horrível ao lado da cozinha na área de spa que eu sempre quis. Será que Berville ficaria bem em uma casa de repouso? Perguntou a loira, enrolando uma mecha de cabelo no dedo. Quem se importa? Bufou Lucy. Na idade dela, ela deveria estar acostumada com a ideia de jovens tomando decisões. Sabe o que ela fez semana passada? Lavou a blusa de seda da Josine na máquina de lavar. $600 pelo ralo. A loira engasgou como se fosse o pior crime de todos. Eu disse que ela não estava bem, continuou Lucy. Semana passada, Jonathan a encontrou na cozinha às 3 da manhã. Ela supostamente estava procurando água, mas tenho quase certeza de que estava tentando incendiar a casa. Era uma mentira descarada. Eu desci para a cozinha à noite porque acordei com sede. Mas Jonathan nem tinha saído do quarto. Eu teria ouvido seus passos na escada. Parece perigoso, disse a loira. E se? A conversa deles foi interrompida quando Drake entrou na cozinha. A loira imediatamente encontrou uma desculpa para ir embora, deixando-os sozinhos. Seu marido está se tornando um problema, disse Drake sem preâmbulos. Acabei de falar com ele sobre Pine Hills, e ele está começando a ter dúvidas. Algo sobre a mãe dele merecer um lugar melhor. Lucy revirou os olhos. Ele é sempre assim. Primeiro, concorda, depois hesita. Não se preocupe, eu o tiro daqui. Não temos muito tempo, lembrou Drake. Quanto mais tempo ela ficar aqui, maior o risco de desconfiar, principalmente com as traduções. Que traduções? Eu estava cautelosa, no entanto. É claro que eles não podiam me ouvir. Ela não vai desconfiar de nada, disse Lucy. A velha mal sabe usar o telefone. Ela nem sabe consultar o saldo online. Isso não era inteiramente verdade. Eu sabia usar o internet banking, mas preferia os métodos tradicionais de ligar para o banco ou ir a uma agência. Mas agora, trancada no porão, eu estava grata por Lucy ter subestimado minhas habilidades técnicas. E a procuração? Perguntou Drake. Ela assinou? Ainda não, respondeu Lucy. Mas Jonathan prometeu fazer na semana que vem. Ele disse que pediria para ela atualizar a procuração médica por causa das mudanças recentes no plano de saúde. Ela sempre assina tudo que ele passa para ela. Cerrei os dentes. Sim, eu confiava no meu filho, confiava nele para cuidar das minhas finanças, assinava os documentos que ele me trazia, raramente lendo as letras miúdas. Mas agora eu sabia que não podia confiar nele nem em mais ninguém naquela casa. E se ela recusar? Perguntou Drake novamente. Então voltaremos ao plano com sua distração e comportamento perigoso. Lucy baixou a voz. Ninguém vai acreditar em uma senhora idosa que esquece constantemente de desligar o gás ou tenta sair de casa de camisola. Pode levar tempo. Temos tempo. O dinheiro ainda não vai a lugar nenhum. Lucy sorriu e colocou a mão no ombro de Drake. Você cuidou disso, não é? Ainda está sob seu controle? Drake assentiu, mas algo parecido com preocupação brilhou em seus olhos. Claro que sim. Só não gosto de ficar esperando quando tudo já poderia ter sido nosso. Nossa? Não sua, mas nossa. O que isso significa? O Drake também tem direito ao meu dinheiro? E o que você quer dizer com sob o controle dele? Minhas economias não deveriam estar nas minhas contas pessoais? Mudei para a câmera na sala de estar, onde Jonathan conversava com Drake.
Meu filho parecia ligeiramente embriagado, com o cabelo normalmente bem penteado e desgrenhado. Olha, Drake, acho que deveríamos encontrar um lugar melhor do que Pine Hills, disse ele, acenando com o copo. Minha mãe merece algo melhor. Ela sempre cuidou de mim. Nos deu quase todo o dinheiro da venda da casa. Drake colocou a mão no ombro de Jonathan num gesto tranquilizador. Claro, meu amigo. Claro. Mas você sabe que os melhores lugares custam mais, muito mais, e a situação financeira da sua mãe, como discutimos, não permite tais despesas. Mas os $150.000 que sobram vão acabar rápido, interrompeu Drake. Principalmente se você escolher um lugar com um nível de serviço mais alto, 2 ou 3 anos, e depois? Você teria que pagar mais do seu próprio bolso, e você tem uma filha que está prestes a entrar na faculdade. Jonathan franziu a testa, obviamente lutando contra sentimentos conflitantes. Eu só quero que ela seja feliz. Ela vai ser feliz, Drake garantiu. Pine Hills é um ótimo lugar. Tem um jardim, atividades semanais, enfermeiras 24 horas. É a melhor coisa que você pode fazer por ela nessas circunstâncias. Meu filho assentiu, sua resistência claramente se dissipando. Eu queria gritar, sacudi-lo, fazê-lo perceber que estava sendo usado, que aquele consultor financeiro persuasivo e a própria esposa o estavam manipulando para ficar com o meu dinheiro. Mas tudo o que eu conseguia fazer era assistir, impotente, pela tela do meu celular, preso no porão da minha própria casa. Voltei para a cozinha, onde Lucy e Drake estavam sozinhos novamente. Ele está hesitante, disse Drake. Mas acho que o convenci, o lembrei do dinheiro da faculdade para Josine. Que bom, sorriu Lucy, aproximando-se. Eu sempre soube que podia contar com você. Com o que mais você pode contar? Perguntou Drake com um sorriso significativo, e eu me afastei da tela, sem querer ver o que viria a seguir. Meu coração batia forte de medo e raiva. Eles planejavam tirar tudo de mim, meu dinheiro, minha liberdade, minha família, e usar meu próprio filho para isso, manipulando sua culpa e ambição financeira. Mas agora eu sabia, e conhecimento é poder, como o Winthrop gostava de dizer. Eu não ia desistir sem lutar. Eu não ia deixar que me mandassem para Pine Hills e se esquecessem de mim enquanto usufruíam do meu dinheiro. Abri resolutamente o aplicativo do banco no meu celular. Hora de descobrir exatamente o que Drake queria dizer com transferências e meu dinheiro estar sob seu controle. Abrindo o aplicativo do banco, encarei a tela, tentando lembrar a senha. Nos últimos meses, Jonathan insistia que ele cuidasse de todas as questões financeiras. Você não precisa se preocupar com isso, mãe. Eu estou no controle. E como uma linda mãe, eu confiava nele. Uma velha boba e ingênua. Tentei várias combinações antes de lembrar a senha correta, o aniversário de Winthrop e os 3 primeiros dígitos do nosso antigo telefone residencial. Quando o aplicativo finalmente abriu, fiquei surpreso. O saldo da minha conta principal era de apenas $2.384. O que tinha acontecido com os $150.000 dos quais Drake e Lucy estavam falando? Percorri o histórico de transações dos últimos 6 meses, recibos regulares da pensão de Winthrop e da minha pequena pensão de professora primária, descontos regulares para contas de serviços públicos, seguro, medicamentos, mas também encontrei uma série de transferências para uma conta chamada Fundo de Investimento Campbell-Wort. Cada transferência era entre $3.000 e $5.000 e ocorria cerca de uma vez por mês. Nunca autorizei essas transferências. Nunca assinei a papelada para criar algum tipo de fundo de investimento Campbell-Wort. Deve ser disso que Drake estava falando quando mencionou que o dinheiro estava sob seu controle. Com os dedos trêmulos, abri meu e-mail. Também estava uma bagunça, dezenas de e-mails não lidos, a maioria anúncios ou spam, mas entre eles, encontrei relatórios mensais do Fundo de Investimento Campbell-Wort. Abri o mais recente, datado do mês passado. O relatório estava salpicado de termos financeiros e gráficos que pouco me diziam. Mas havia algo no final que me chamou a atenção, uma cópia da minha autorização assinada para a transferência de fundos. Só que não era a minha assinatura. Alguém a havia falsificado, e o fez de forma bastante inepta. As letras eram angulares e rígidas, enquanto minha assinatura sempre fora arredondada e suave, um legado de anos ensinando caligrafia para alunos da 3ª série. Vasculhando meus e-mails com mais atenção,
encontrei vários outros relatórios semelhantes, cada um com uma assinatura falsa. Então, me deparei com correspondências entre Drake e meu filho. Os e-mails estavam marcados como encaminhados. Aparentemente, Jonathan havia usado meu endereço para se comunicar com Drake sobre minhas finanças. Em uma das cartas, Drake escreveu: Jonathan, conforme nossa conversa, transferi outros $4.000 do fundo de aposentadoria da sua mãe para o fundo de investimento. Como de costume, 10% permanecerão em sua conta pessoal como taxa de administração. O restante será investido em nossos ativos regulares. O formulário em anexo precisará ser assinado e devolvido para mim para documentação. $400. Meu filho estava recebendo $400 todo mês por deixar Drake saquear minhas economias. Senti náuseas. Guardei o telefone e respirei fundo, tentando lidar com a onda de náusea e tontura. Quando me acalmei um pouco, voltei aos e-mails e descobri que as trapaças financeiras eram apenas a ponta do iceberg da traição. Na minha caixa de lixo eletrônico, encontrei uma série de e-mails marcados como spam, mas enviados de um endereço que me fez apertar o coração: talitaquelavite@vestcoast.com, o endereço de e-mail da minha filha Talita. Eu não via nem falava com a Talita há quase 7 anos. Nosso último encontro terminou em uma briga terrível, depois da qual ela foi embora, batendo a porta e jurando nunca mais cruzar a minha porta. O motivo foi seu casamento com Rufus, um homem que eu considerava completamente inadequado para minha filha educada e motivada. Ele era músico, perpetuamente quebrado, com conexões questionáveis e um passado ainda mais questionável. Pelo menos, foi assim que Jonathan, que o havia encontrado várias vezes, o descreveu para mim. Ele está usando ela, mãe, meu filho me disse. A Talita paga todas as contas enquanto ele se encontra e faz turnê com sua banda de terceira categoria. Ela merece algo melhor. E eu acreditei. No nosso último encontro, contei a Talita tudo o que pensava sobre as escolhas dela. Disse que ela estava repetindo os erros da tia Mariane, que se envolveu com o mesmo tipo de preguiçoso e acabou criando 3 filhos sozinha, mal conseguindo sobreviver. Talita respondeu me acusando de nunca deixá-la tomar suas próprias decisões, de sempre controlar a própria vida e de nunca se interessar de verdade pelo que era importante para ela. Você nem se dá ao trabalho de conhecer o Rufus, gritou ela. Você o julga pelas palavras do Jonathan, que sempre teve ciúmes de mim e fez de tudo para te colocar contra mim. Descartei suas palavras como mero drama. Jonathan sempre foi o mais criterioso dos meus filhos, o mais prático. Se ele dizia que Rufus era um problema, então era. Depois que Talita foi embora, tentei contatá-la várias vezes, mas ela não atendia o telefone. Depois de alguns meses, enviei um e-mail me desculpando, mas não obtive resposta. Aos poucos, aceitei a ideia de que havia perdido minha filha para sempre. Mas agora, olhando para a longa lista de e-mails na minha caixa de spam, percebi que Talita estava tentando entrar em contato comigo o tempo todo. Abri a primeira carta, datada de quase 6 anos e meio atrás, apenas alguns meses depois da nossa briga. Querida mãe, pensei muito antes de escrever para você. O orgulho me disse para ficar quieta, mas meu coração não me deixa. Sinto sua falta. Apesar de todas as nossas diferenças, você é minha mãe e eu te amo. Sei que está preocupada com meu futuro com Rufus. Sei que Jonathan lhe disse algumas coisas não tão lisonjeiras sobre ele, mas, mãe, você deveria saber que seu filho nunca se deu ao trabalho de realmente conhecer meu marido. Rufus não é o homem que Jonathan descreve. Ele é músico, sim, mas não é um vagabundo sem dinheiro. Ele dá aulas de música na Riverside School of the Arts, tem contrato permanente e plano de saúde, e sua banda de terceira categoria faz bastante sucesso no gênero. Eles tocam em festivais regularmente e lançaram 2 álbuns. Não estou pedindo que você o ame imediatamente. Apenas dê uma chance a ele. Venha jantar, conheça-o pessoalmente, sem os preconceitos que Jonathan colocou em sua cabeça. Quanto a dinheiro, não estou apoiando Rufus como meu irmão alegou. Nós dois trabalhar e contribuir igualmente para o orçamento familiar. Aliás, o Rufus ganhou mais do que o ano passado, graças aos royalties da música dele usada em um comercial. Por favor, mãe, vamos tentar consertar isso. A vida é curta demais para ressentimentos tão longos. Com carinho, Talita. Lágrimas rolaram pelo meu rosto quando terminei a carta.
Durante todo esse tempo, acreditei que minha filha tinha cortado todos os laços comigo, enquanto me estendia um ramo de oliveira que eu simplesmente não conseguia ver. Abri a carta seguinte, datada de um mês depois. Mãe, não sei se você recebeu minha carta anterior. Liguei várias vezes, mas a Lucy sempre diz que você está ocupada ou de férias. Talvez você ainda esteja brava comigo, e esse é seu direito, mas quero que saiba que, quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Rufus diz: Oi, ele nunca te culpou pelo que aconteceu. Diz que entende sua preocupação. Com carinho, Thalita. Lucy? Lucy? Claro, ela estava interceptando as ligações da Thalita, dizendo que eu estava ocupada ou descansando. Ela devia estar configurando filtros no meu e-mail para que as mensagens da minha filha fossem automaticamente para a caixa de spam, e fazia tudo isso enquanto eu lamentava a perda do contato com a minha filha. Continuei lendo os e-mails, cada uma facada no coração. Thalita escreveu sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre o Rufus. Ela escreveu sobre o quanto sentia minha falta, como queria que eu fizesse parte da vida dela. Em uma de suas cartas, datada de cerca de 4 anos atrás, ela mencionou que ela e Rufus estavam esperando um bebê, meu neto ou minha neta, que eu nem sabia que existia. O ultrassom mostrou que seria um menino. Decidimos chamá-lo de Winthrop, em homenagem ao papai. Eu queria tanto que você estivesse aqui por mim neste momento, mãe. Rufus diz que não é tarde demais para consertar as coisas. Por favor, me ligue. Nossa, eu tenho um neto chamado Winthrop que nunca conheci. Uma criança que recebeu o nome do meu falecido marido, que cresceu sem conhecer a avó. A ideia me tirou o fôlego. A última carta foi datada de apenas 3 meses antes. Querida mamãe, hoje o pequeno Winthrop completou 3 anos. Ele está crescendo e se tornando um menino tão inteligente e curioso. Ele tem os seus olhos, mamãe, tão azuis e penetrantes, e o seu sorriso. Mostro fotos a ele e falo sobre você. Ele sabe que tem uma avó, Berville, que mora em Pomona. Às vezes, ele pergunta quando vamos visitá-la. Não sei o que dizer. Sei que você provavelmente não lê estas cartas. Talvez tenha mudado seu endereço de e-mail há muito tempo, ou simplesmente as apagou sem abri-las, mas continuo escrevendo porque não suporto a ideia de que acabou entre nós. Desde que meu pai morreu, costumo pensar em como o tempo passa rápido. Não podemos voltar aos últimos anos, mãe. Mas podemos decidir não perder mais. Trabalho como inspetora de serviços sociais do condado, especializada em casos de idosos. Todos os dias, vejo como os laços familiares são importantes, especialmente em idosos. E todos os dias, penso em você, como está, se está saudável, se está feliz. Jonathan raramente responde às minhas perguntas sobre você. Ele diz que você está bem, mas não quer falar comigo. Talvez seja verdade. Talvez o ressentimento seja profundo demais. Mas se você mudar de ideia, saiba disso. Minha porta estará sempre aberta para você. Com carinho, Thalita. PS, estou anexando nosso novo endereço residencial e número de telefone. Nos mudamos para uma casa maior no ano passado. Anotei o número de telefone com a mão trêmula. Minha filha, minha Thalita, vinha tentando me contatar todos esses anos, e eu achava que ela não queria me ver. Perdemos muito tempo por causa de mentiras, por causa das manipulações de Lucy e Jonathan. E Thalita trabalha para o serviço social, especializada em casos de idosos. A amarga ironia é que minha própria filha protege idosos todos os dias de pessoas como Lucy Drake, enquanto sua própria mãe foi vítima do mesmo esquema. Voltei ao aplicativo do banco para entender toda a extensão das manobras financeiras. Além das transferências regulares para o fundo de investimento Campbell-Wort, encontrei outras transações suspeitas. Por exemplo, pagamentos mensais de $800 para uma determinada empresa, a LDC Consulting. A sigla provavelmente significava Lucy Drake Consulting, uma empresa de fachada criada para sacar dinheiro das minhas contas. Analisando mais a fundo, encontrei cheques emitidos em vários valores e descontados por Jonathan. De acordo com os comentários da transação, o dinheiro era para medicamentos, alimentação especial e cuidados médicos para mim. Medicamentos que nunca tomei, refeições que nunca vi, cuidados que nunca recebi. Quanto mais eu examinava meus registros financeiros, mais claro o quadro se tornava.
Nos últimos 3 anos, desde a morte de Winthrop, mais de $120.000 haviam sido drenados das minhas contas. O dinheiro estava saindo lenta, mas constantemente, como água por pequenas rachaduras em uma represa. E se não fosse por um acaso, o fato de Lucy ter me trancado no porão com o telefone no dia em que nasci, eu talvez nunca tivesse descoberto a verdade. De repente, todo o quebra-cabeça se encaixou, os objetos que desapareciam, os e-mails interceptados, as trapaças financeiras, os planos de me mandar para um asilo. Tudo fazia parte de um grande plano para se livrar de mim e desviar meu dinheiro. Mas havia um aspecto que ainda me intrigava. Por que Jonathan estaria envolvido nisso? Sim, ele estava recebendo sua parte das transferências, mas os valores eram relativamente pequenos. Meu filho realmente me trairia por algumas centenas de dólares por mês? A resposta veio quando abri uma das cartas de Drake para Jonathan guardada na minha pasta de rascunhos. Jonathan, eu queria esclarecer os detalhes do nosso plano após a transferência da sua mãe para Pine Hills. Como conversamos, assim que a tutela dela for finalizada, poderemos vender a casa. Calculo que, com o mercado imobiliário atual em Pomona, você possa receber cerca de $800.000 após quitar o restante da hipoteca, aproximadamente $250.000, e reservar fundos para a estadia da sua mãe em uma casa de repouso pelos próximos 5 anos, aproximadamente $150.000. Você ficará com um lucro líquido de cerca de $400.000. De acordo com o nosso acordo, 20% desse valor, $80.000, serão destinados a mim como comissão pela organização de todo o processo e gestão do investimento. Os $320.000 restantes estarão à sua inteira disposição. É claro que tudo isso deve ser visto como uma preocupação com o bem-estar da sua mãe. Nós prepararemos a papelada para que tudo pareça perfeitamente legal. Aguardando sua confirmação, Drake. É isso. O objetivo principal não eram os pequenos furtos das contas. Eram apenas um prelúdio. O verdadeiro alvo era a casa. Minha casa, comprada com o dinheiro da venda da casa onde o Winthrop e eu moramos a maior parte de nossas vidas. Uma casa que agora valia quase o dobro do que valia 3 anos antes, graças ao mercado imobiliário em alta em Pomona. $320.000. Foi por esse preço que meu filho vendeu a mãe. Era isso que valia minha liberdade, minha dignidade e o resto da minha vida. Guardei o telefone e fechei os olhos, sentindo as ondas de raiva, dor e traição se acumularem uma após a outra. Como ele pôde? Como meu próprio filho, a criança que eu carregava no coração, aquele para quem eu lia histórias na hora de dormir, aquele cujos joelhos quebrados eu beijei, pôde fazer isso comigo? Mas a raiva foi rapidamente substituída pela determinação. Não vou deixá-los vencer. Não vou deixar que me transformem em uma vítima indefesa. Tenho provas das maquinações deles. Tenho o telefone e tenho uma filha que trabalha no serviço social, especializada em casos como o meu. Peguei o telefone novamente e encontrei o número de Thalita, o que ela havia deixado em sua última carta. Meus dedos tremiam enquanto eu discava os números. O que eu diria a ela depois de tantos anos de silêncio? Ela acreditaria em mim? Não pensaria que eu era apenas uma velha senil inventando conspirações? Mas eu não tinha escolha. Eu tinha que correr o risco. Respirando fundo, apertei o botão de chamada e levei o telefone ao ouvido. 1 bip, 2, 3. Talvez ela tivesse mudado de número. Talvez estivesse no trabalho ou com a família. No quinto bip, quando eu estava prestes a ouvir a mensagem de voz, ouvi um clique, em seguida, uma voz que eu não ouvi há 7 longos anos. Alô, disse Thalita, cansada, sem reconhecer o número. Thalita? Minha voz tremeu. É a mamãe. Houve um silêncio do outro lado da linha, tão profundo que por um momento pensei que a ligação tivesse sido cortada. Então ouvi um suspiro entrecortado. Mãe. Sua voz era uma mistura de descrença, esperança e medo. É você mesmo? Sim, querida, eu disse, sem conseguir conter as lágrimas. Sou eu, e preciso da sua ajuda. Mãe, a voz de Thalita tremeu de incredulidade. É você mesmo? Sim, querida, eu disse, lutando para conter as lágrimas. Sou eu. Houve uma breve pausa, e então Thalita falou rapidamente, como se temesse que a conexão fosse interrompida. Mãe, eu te escrevo há anos.
Liguei para você. Achei que você não quisesse falar comigo. Eu pensei, eu sei, querida, interrompi-a, acabei de encontrar suas cartas. Todas as suas cartas. Elas foram encaminhadas para a pasta de spam. Nunca as vi até hoje. O quê? Mas como? Ela ficou em silêncio por um momento. Lucy, é ela, certo? Uma risada amarga escapou do meu peito. Sim, Lucy. E não só as cartas. É muito pior do que você imagina. E contei tudo a ela, sobre como eu estava lentamente me tornando uma prisioneira na minha própria casa, sobre as coisas desaparecidas, sobre as câmeras que eu havia instalado, sobre estar trancada no porão no meu próprio aniversário, sobre as conversas ouvidas entre Lucy e Drake, sobre a fraude financeira, sobre os planos de me mandar para um asilo e vender a casa. Thalita ouviu em silêncio, apenas ocasionalmente exalando indignação ou fazendo perguntas curtas. Quando terminei, houve uma pausa. Mãe, disse ela finalmente, com a voz firme e profissional. O que você está descrevendo é um caso clássico de abuso financeiro contra uma pessoa idosa. E depois há o abuso psicológico e a contenção. É um crime, e podemos responsabilizá-los. Você acredita em mim? Perguntei, ainda com medo de que ela pensasse que eu era paranoica. Claro que acredito em você, respondeu Thalita sem hesitar. No meu trabalho, vejo casos como este quase toda semana. Infelizmente, muitas vezes são os parentes próximos que se tornam abusadores, e o que você está descrevendo é detalhado e consistente demais para ser ficção. Além disso, sua voz suavizou, eu sempre soube que você não teria parado de se comunicar comigo por vontade própria. No fundo, eu sentia que algo estava errado. Lágrimas voltaram aos meus olhos, mas agora eram lágrimas de alívio. Minha filha acreditou em mim. Minha filha estava do meu lado. O que vamos fazer? Perguntei, enxugando as lágrimas com a manga. Primeiro, temos que documentar tudo, disse Thalita com firmeza. Você disse que tem acesso às câmeras. Continue gravando tudo o que acontecer, principalmente se Lucy e Drake discutirem seus planos novamente. Assenti, embora ela não conseguisse ver. Ok, o que mais? Você pode me encaminhar aquelas cartas do Drake e os extratos bancários? Quero cópias de todas as provas, caso descubram que você sabe de algo e tentem apagar as informações do seu celular. Não tenho certeza se sei como fazer isso, admiti. Tudo bem, disse Thalita. Vou explicar passo a passo. Pelos 10 minutos seguintes, ela me orientou pacientemente no processo de encaminhamento de e-mails e capturas de tela dos extratos bancários para o endereço dela. Quando terminamos, ela continuou, agora preciso chamar a polícia. O que eles fizeram é prisão ilegal e é um crime grave. Mas antes de fazer isso, me diga, você está segura agora? Eles não podem entrar no porão de repente. Olhei para a pesada porta de madeira. A porta estava trancada por fora. Lucy disse que me deixaria sair quando os convidados se dispersassem, mas a festa está a todo vapor agora, então é improvável que alguém venha aqui tão cedo. Tudo bem, disse Thalita. Escute com atenção, mãe. Vou ligar para a polícia de Pomona agora mesmo. Vou explicar a situação e pedir que venham à sua casa. Depois, vou entrar em contato com um advogado especializado em casos de proteção a idosos. Trabalharemos com ele no serviço social, e ele poderá rapidamente entrar com uma ordem de restrição temporária proibindo Jonathan, Lucy e Drake de cuidar das suas finanças. Mas e a polícia? Comecei, subitamente assustada. E se Jonathan e Lucy os convencerem de que sou apenas uma velha senil, louca? Que tudo foi fruto da minha imaginação. Você tem provas, mãe, lembrou Thalita. Câmeras, gravações de conversas, assinaturas falsas, transferências ilegais. Além disso, sua voz endureceu, sou inspetora de serviços sociais. Eles vão me ouvir. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. E depois? Depois que a polícia chegar? Você vem comigo, disse Thalita sem hesitar. Temos um quarto de hóspedes pronto para você. Na verdade, sempre esteve pronto, caso você decidisse nos visitar. Sua voz suavizou, e senti uma pontada de culpa por todos os anos que havíamos perdido com mentiras e manipulação. Thalita, eu comecei, mas ela me interrompeu. Agora não, mãe.
Teremos bastante tempo para conversar depois. Agora, o importante é tirar você daí e mantê-la segura. Ela fez uma pausa. Mais uma coisa. Tem um homem que quer muito te conhecer. Winthrop, sussurrei. Meu neto. Sim. Um sorriso surgiu na voz de Thalita. O pequeno Vinny sabe tudo sobre você. Mostrei fotos a ele, contei histórias. Ele pergunta sobre você quase todos os dias. Novas lágrimas me vieram aos olhos. Um neto que nunca vi. Um neto que leva o nome do meu falecido marido. Um neto que sabe sobre mim graças a uma filha que não perdeu a esperança de se reconectar comigo, apesar de anos de silêncio. Mal posso esperar para conhecê-lo, eu disse, mal conseguindo controlar minhas emoções. E ele também não, respondeu Thalita. Agora, vamos voltar ao plano. Eu chamo a polícia, depois o advogado e depois dirijo até a sua casa. É mais ou menos 1 hora de Riverside até Pomona. Enquanto estou a caminho, continue coletando evidências através das câmeras. E se alguma coisa mudar, se Lucy ou qualquer outra pessoa descer ao porão, me ligue imediatamente. Ok, concordei. Mas Thalita, tome cuidado. Não sei como eles vão reagir quando a polícia aparecer na porta. Não se preocupe conosco, mãe. Preocupe-se com você mesma. Continue segurando o telefone e coletando evidências. Ligo assim que terminar com a polícia e o advogado. Nos despedimos, e eu me senti estranhamente calma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. Eu tinha uma filha que acreditava em mim e estava disposta a lutar por mim. Eu tinha um plano. Voltei para o aplicativo da câmera para continuar monitorando o que estava acontecendo na casa. A festa estava a todo vapor. A música estava alta. Os convidados riam e conversavam. Lucy caminhava entre eles com uma taça de vinho, brilhando em seu vestido vermelho como se fosse a estrela da noite. Jonathan estava em um canto, conversando com Drake, com um rosto tenso. Aumentei o som da câmera na sala de estar, tentando entender a conversa deles através da música e do zumbido das vozes. Não tenho certeza se Pine Hills é a melhor opção, disse Jonathan. Verifiquei as avaliações online e há muitas reclamações sobre a equipe e as condições. Drake colocou a mão no ombro do meu filho. Jonathan, meu amigo, você está pensando demais. Pine Hills tem um equilíbrio perfeito entre preço e qualidade. Sim, existem lugares melhores, mas custam o dobro ou o triplo do preço. E considerando o quanto já investimos do dinheiro da sua mãe, temos que ser práticos. Jonathan franziu a testa. Eu sei, mas mesmo assim, é a minha mãe. Ela merece mais. Claro que sim, concordou Drake com falsa sinceridade na voz. E ela vai conseguir o melhor com um orçamento limitado. Além disso, depois que a casa for vendida, você pode transferi-la para um lugar mais caro, se quiser. E aquele papel que ela tem que assinar? Perguntou Jonathan, baixando a voz. Tem certeza de que é legal? Drake sorriu. Tecnicamente, sim. É uma forma padrão de procuração, só que com poderes ampliados. Ela lhe dá autoridade para tomar todas as decisões financeiras e médicas em nome da sua mãe, completamente legal, desde que ela assine voluntariamente e em sã consciência. E se ela se recusar, teremos que recorrer ao tribunal com laudos médicos de que ela está incapacitada, mas isso pode levar meses. É muito mais fácil se ela simplesmente assinar. Eles recuaram, suas vozes abafadas pelo barulho. Mudei para a câmera na cozinha, onde Lucy conversava com a loira que eu tinha visto antes. Então, se tudo correr conforme o planejado, teremos a casa só para nós até o final do verão, disse Lucy, enchendo as taças de vinho. Já escolhi um designer para a reforma. Quero reformar completamente o primeiro andar, derrubar a parede entre a cozinha e a sala de jantar e criar um espaço aberto. E o quarto da sogra? Perguntou a loira. Ah, vai ser meu spa particular, Lucy sorriu. Jacuzzi, sauna, mesa de massagem. Sempre sonhei com uma coisa dessas. O Jonathan tem certeza de que concorda em internar a mãe no asilo? A loira pareceu um pouco preocupada. Ele sempre pareceu um filho tão carinhoso. Lucy bufou. Jonathan é um covarde. Claro, ele tem seus momentos de amor filial,
mas no fim das contas, ele sempre faz o que eu digo, principalmente quando se trata de dinheiro. Ela baixou a voz. Além disso, eu lembrei que, se vendermos a casa, podemos finalmente comprar aquele barco com que ele sonha há 5 anos. Homens são tão previsíveis. A loira riu, mas havia um tom de estranheza em seu riso. Mesmo assim, trancar sua sogra no porão não foi um exagero? Lucy deu de ombros. Ah, qual é? Ela estava perfeitamente segura lá. Além disso, era a única maneira de ter uma festa de verdade sem as histórias e os lamentos intermináveis dela. Lembra da última vez que ela passou 2 horas contando para todo mundo como conheceu o falecido marido? Quase morri de tédio. Eles foram embora, e eu fiquei, fervendo de raiva. A história do meu encontro com o Winthrop era uma das minhas lembranças mais queridas, a forma como nos conhecemos num baile num parque de diversões em 1976, a forma como ele me convidou para o carrossel, a forma como conversamos até o amanhecer, sentados num banco à beira do lago. Para Lucy, era apenas uma história de velha chata. Para mim, era um tesouro que eu guardava no coração. Meu telefone vibrou. Thalita. Mãe, entrei em contato com a polícia, disse ela sem rodeios. Eles estão enviando uma patrulha para sua casa. Devem chegar em uns 20 minutos. Também falei com o advogado, Adam Lawrence. Ele está entrando com uma ordem de restrição de emergência proibindo qualquer pessoa, exceto você, de acessar suas finanças. É uma medida temporária, mas nos dará tempo para resolver todo o resto. Obrigada, querida, eu disse, sentindo uma onda de gratidão. Você organizou tudo tão rápido. É o meu trabalho, mãe, eu podia ouvir o leve sorriso em sua voz. Já estou no carro. Estou indo até você. Mantenha contato e continue registrando tudo o que acontecer. Quando a polícia chegar, eles me ligarão e eu explicarei a situação com mais detalhes. Despedimo-nos novamente e voltei a observar as câmeras. Alguns convidados já tinham começado a ir embora. A festa estava chegando ao fim. Vi Drake se aproximar de Lucy e sussurrar algo em seu ouvido. Ela franziu a testa, depois assentiu e, juntos, seguiram em direção às escadas para o segundo andar. Eu não tinha câmeras no segundo andar e só conseguia imaginar o que eles estavam conversando em particular, provavelmente discutindo os detalhes do plano ou algo mais pessoal. A ideia de que Lucy pudesse estar traindo meu filho com um amigo dele aumentou ainda mais meu desgosto por ela. Jonathan permaneceu na sala de estar, despedindo-se dos últimos convidados. Seus movimentos eram um pouco desajeitados, um sinal claro de que ele tinha bebido mais do que o normal. Mabel, nossa vizinha, permaneceu na porta. A festa está linda, Jonathan, disse ela. Mas ainda estou chateada por não ter podido desejar feliz aniversário à sua mãe pessoalmente. Meu filho pareceu envergonhado. Sim, me desculpe por isso. Vou dar o seu presente a ela quando ela voltar. Por favor, Mabel assentiu, e diga a ela que fico sempre feliz quando ela aparece para tomar uma xícara de chá. Ela parece tão retraída. Estou preocupada com ela. Não tem nada de errado com ela, respondeu Jonathan rápido demais. É só a idade, sabe, está ficando mais retraída, menos sociável. Mabel olhou para ele interrogativamente, mas não insistiu. Depois que ela saiu, Jonathan suspirou profundamente e se jogou no sofá, com a cabeça jogada para trás. Parecia cansado e culpado. Talvez, lá no fundo, meu filho ainda se lembrasse do que significava amar a mãe. Talvez nem tudo estivesse perdido. Essa esperança desapareceu rapidamente quando o vi pegar o celular e começar a navegar por algo com um sorriso. Provavelmente sites de clubes náuticos, ou os catálogos de barcos que Lucy havia mencionado. Mudei a câmera para o corredor e vi Josine descendo as escadas. Ela estava de pijama, com os longos cabelos castanhos presos em um coque desleixado. Ela passou cautelosamente pela sala de estar onde seu pai estava sentado e se dirigiu para a cozinha. Eu a segui pela câmera da cozinha. Josine pegou uma garrafa d'água da geladeira e estava prestes a sair quando seu olhar pousou na porta do porão. Ela congelou, olhando para a chave na fechadura. Meu coração disparou. Será que ela realmente tinha adivinhado ou tinha ouvido Lucy falando de mim? Josine deu alguns passos em direção à porta e olhou por cima do ombro, como se estivesse verificando se alguém estava observando. Então,
para meu espanto, girou a chave e abriu a porta. Vovó, chamou ela num sussurro, a senhora está aí? Quase deixei meu celular cair de surpresa. Como ela sabia? Rapidamente, guardei o celular no bolso do vestido e me levantei. Sim, Josine, respondi, tentando manter a voz baixa. Estou aqui. A porta se abriu mais, e o rosto da minha neta apareceu na penumbra do porão. Seus olhos se arregalaram de choque ao me ver. Vovó, exclamou ela, descendo as escadas, a senhora está mesmo aqui. Ouvi a mamãe contar para o Drake que ela te trancou, mas pensei, tomara que ela estivesse só brincando. Infelizmente, não foi, eu disse amargamente. Josine se aproximou, com o rosto contorcido de preocupação e vergonha. É terrível. Não acredito que ela fez isso. Ela abaixou a cabeça. E não acredito que o papai deixou. Seu pai está em uma situação difícil, eu disse, sem querer difamar Jonathan completamente aos olhos da minha filha, embora ele certamente merecesse. Não, vovó, Josine balançou a cabeça. Não dê desculpas para ele. Ouvi eles discutindo sobre te mandar para um asilo. Ouvi o papai concordar, mesmo não parecendo feliz, mas ele concordou mesmo assim. Suspirei. Minha neta era mais esperta do que eu pensava. Você tem razão, querida. E não foi só isso que eles fizeram. Fiz uma pausa, decidindo que contar a uma garota de 15 anos. Eles também, tiraram dinheiro das minhas contas sem a minha permissão. Josine não pareceu surpresa. Acho que tinha alguma coisa errada. Nos últimos meses, minha mãe andava comprando coisas novas e caras. E quando perguntei de onde vinha o dinheiro, ela disse que era um investimento de sorte. De repente, a voz de Lucy veio do andar de cima. Josine, onde você está? Minha neta se encolheu e me olhou com medo. Ela não deve saber que estou aqui, sussurrou. Ela vai ficar furiosa. Assenti, entendendo o medo dela. Josine sabia melhor do que Lucy era capaz quando estava com raiva. Vá embora, eu disse. Finja que você acabou de ir à cozinha pegar água. Josine hesitou, claramente dividida entre o medo da mãe e a relutância em me deixar no porão. Mas e você? Não posso simplesmente ir embora e te deixar aqui. Está tudo bem, assegurei. Tenho um telefone e já liguei para Thalita. Ela ligou para a polícia. Eles chegarão em breve. Tia Thalita, Josine arregalou os olhos ainda mais. Mas a mamãe e o papai disseram que vocês não se falam há anos. É uma longa história, eu disse. Conto depois. Agora, é melhor você ir antes que a Lucy desça para verificar. Josine, Lucy chamou novamente, com a voz mais próxima e irritada. Minha neta deu um passo em direção à escada e se virou para mim. Não posso simplesmente deixar você aqui, disse ela com firmeza. Não está certo. A polícia já vai chegar, lembrei a ela. Preciso que você esteja segura quando eles chegarem. Por favor, Josine, vá embora. Ela ainda hesitava, dividida entre o medo da mãe e o desejo de me ajudar. Eu podia ver a luta em seu rosto jovem, vê-la ponderando suas opções, tentando tomar uma decisão que não deveria ter recaído sobre os ombros de uma garota de 15 anos. Josine, onde você está? A voz de Lucy se aproximava cada vez mais, sua irritação claramente audível. Minha neta estava parada na escada, dividida entre o medo da mãe e o desejo de me ajudar. Finalmente, ela tomou uma decisão. Eu voltarei para te buscar, sussurrou Josine. Eu prometo. Assim que subiu as escadas, ela correu escada acima, fechando a porta atrás de si, mas sem trancá-la. Ouvi-a encontrar Lucy na cozinha. Onde você estava? Perguntou Lucy, desconfiada. Só pegando água, respondeu Josine, e em sua voz, ouvi pela primeira vez ecos das mentiras que ela devia ter aprendido com a mãe. Eu estava com sede. Por que demorou tanto? Lucy não parava. Eu estava procurando minha garrafa, a azul, respondeu Josine rapidamente. Sistema, houve uma pausa. Então Lucy disse, vá para a cama. Está ficando tarde. E a vovó? Perguntou Josine. E eu prendi a respiração, com medo de que ela se entregasse.
E a vovó? A voz de Lucy ficou gélida. Ela está na casa de uma amiga, não está? Quando ela volta? Garota esperta, pensei, fingindo acreditar nas mentiras deles. Amanhã, respondeu Lucy brevemente. Agora vá para a cama. Ouvi passos se afastando e suspirei aliviado. Josine estava segura por enquanto. Voltei para o telefone e verifiquei as câmeras. A sala estava quase vazia, com apenas Drake sentado em uma poltrona com um copo de uísque e Jonathan meio esparramado no sofá. Lucy surgiu da cozinha, com uma expressão de irritação no rosto. Finalmente todo mundo foi embora, disse ela, sentando-se no sofá ao lado de Jonathan. Essa festa foi exaustiva. Você mesmo jogou, disse Jonathan, com a voz misturando cansaço e condenação. Para manter meu status social, querida, respondeu Lucy, revirando os olhos. A propósito, precisamos nos lembrar de deixar a velha sair do porão. Drake bufou. Por que não a deixamos lá embaixo esta noite, como lição? Lucy sorriu. Tentador, mas não queremos que ela tenha nenhum motivo real para reclamar. Ela se espreguiçou. Eu vou em meia hora. Deixe-a ficar sentada mais um pouco. Pense no comportamento dela. Senti o sangue subir ao meu rosto de raiva. Pensa no comportamento dela? Como se eu fosse uma criança travessa, não uma mulher de 67 anos que tivesse sido trancada ilegalmente em um porão no dia do seu próprio aniversário. Meu celular vibrou com uma mensagem da Thalita. A polícia está a caminho. Estou a 10 minutos daqui. Aguenta firme, mãe. Respirei fundo, tentando me acalmar. Logo tudo isso acabaria. Logo a justiça seria feita. De repente, a porta do porão se abriu novamente, e vi Josine descendo as escadas de pijama e com o casaco nas mãos. Vovó, ela sussurrou, estão todos na sala bebendo. Agora seria uma boa hora. Hesitei. O plano da Thalita era que eu ficasse no porão até a polícia chegar. Mas, por outro lado, não seria melhor enfrentar as acusações pessoalmente, ver a cara deles quando percebessem que seus planos haviam sido expostos? A Thalita disse que a polícia chegaria logo, eu disse. Talvez devêssemos esperar. E se eles não acreditarem na gente? Josine protestou. E se a mamãe e o papai os convencerem de que você simplesmente esqueceu que desceu sozinha para o porão ou que não é você mesma? Havia verdade no que ela disse. Lucy era uma manipuladora habilidosa. Ela conseguia convencer qualquer um de qualquer coisa. Mesmo que eu tivesse provas no meu celular, a polícia poderia decidir que era um assunto de família que não exigia a intervenção deles. Você tem razão, eu disse com firmeza. Era a hora de acabar com aquilo. Josine me ajudou a subir as escadas, me apoiando debaixo do braço. Meu coração batia forte com uma mistura de medo e determinação. Eu não sabia como eles reagiriam, mas sabia que não ficaria mais em silêncio. Saímos para a cozinha e paramos por um instante, ouvindo as vozes na sala de estar. Eles ainda estavam discutindo a festa, Lucy se gabando de como sua nova roupa tinha deixado a esposa do chefe de Jonathan impressionada. Pronta, sussurrou Josine. Assenti, endireitei os ombros e saí da cozinha para a sala de cabeça erguida. Josine me seguiu, com um rosto em uma mistura de medo e determinação. Por um segundo, houve silêncio absoluto na sala. Lucy congelou com o copo a meio caminho dos lábios, os olhos arregalados de choque. Jonathan se endireitou abruptamente no sofá, com o rosto pálido. Drake estremeceu levemente, mas rapidamente se recompôs. Mãe, Jonathan foi o primeiro a quebrar o silêncio, com a voz trêmula. O que você é? Pensei que estivesse no porão. Estava sim, respondi calmamente. Sua esposa me trancou lá dentro há mais de 3 horas, no meu aniversário, Jonathan. Lucy recobrou a razão rapidamente. Bourville, não seja absurdo. Ninguém te trancou. Você deve ter se trancado e depois esquecido. Ela se virou para Josine, com os olhos semicerrados. O que você está fazendo? Eu te mandei dormir. Eu não podia deixar minha avó no porão, respondeu Josine, e havia uma dureza em sua voz que não era sua. O que você fez foi horrível, mãe. Josine, exclamou Lucy, com o rosto contorcido de raiva. Vá para o seu quarto imediatamente.
Não, disse Josine, cruzando os braços. Vou ficar com a vovó. Lucy se levantou, com os olhos brilhando. Você não sabe do que está falando. Sua avó está louca. Ela está confundindo realidade com ficção. Nós só estamos. Chega de mentiras, Lucy, interrompi, tirando o celular do bolso. O jogo acabou. O que você quer dizer? Ela perguntou, mas havia um tom de pânico em sua voz. Eu sei tudo, eu disse, sobre seus planos de me mandar para Pine Hills, sobre você e Drake roubando dinheiro das minhas contas, sobre como você tem interceptado as cartas de Talitha todos esses anos, sobre tudo. O rosto de Lucy empalideceu, mas ela se recompôs rapidamente. Isso é bobagem. Jonathan, sua mãe está completamente louca. Devíamos considerar seriamente ajuda profissional para ela. Jonathan olhou de mim para a esposa, obviamente sem saber o que dizer. Lucy, talvez devêssemos. Cale a boca, Jonathan, disse Lucy bruscamente. Você pode ver que ela não está em si. Ah, estou mais do que sã, eu disse, ligando o aplicativo da câmera do meu celular. E tenho provas. Virei a tela para eles, e eles viram as imagens da câmera da cozinha mostrando Lucy e Drake discutindo a melhor maneira de se livrar de mim e ficar com o meu dinheiro. Que diabos foi isso? Exclamou Lucy, elevando a voz uma oitava. Você estava nos espionando? Colocou câmeras na nossa casa? Minha casa, corrigi. A casa que comprei com o meu dinheiro. E sim, instalei câmeras depois que minhas coisas começaram a desaparecer. Os brincos de pérola do Winthrop, o broche da minha mãe, meu diário. Você achou que eu não ia notar? Drake finalmente falou, com um tom enganosamente calmo. Burville, você entendeu tudo errado. Discutimos a possibilidade de transferi-lo para uma clínica especializada, mas apenas por preocupação com sua saúde. E, no que diz respeito às finanças, todas as transações foram completamente legais e com o seu consentimento. Meu consentimento? Ri amargamente. Você quer dizer aquelas assinaturas falsificadas? Folheei meu celular e mostrei a eles uma captura de tela de um documento com uma assinatura obviamente falsificada. Essa não é a minha assinatura, Drake, e nós dois sabemos disso. Pela primeira vez, vi sua confiança abalada. Estes documentos foram assinados por Jonathan em seu nome, com seu consentimento verbal. É prática padrão. Mentiroso, eu disse calmamente. Eu nunca dei esse consentimento, e Jonathan sabe disso. Virei-me para o meu filho, cujo rosto estava mais branco que giz. Diga-me, filho, você realmente achou que eu não descobriria? Que eu deixaria você me mandar para Pine Hills, vender minha casa e desviar meu dinheiro? Os olhos de Josine se arregalaram de choque. Pai, é verdade? Jonathan não respondeu. Seus ombros caíram sob o peso da vergonha e da exposição. Lucy, no entanto, não iria desistir sem lutar. É tudo mentira, disse ela, embora sua voz soasse menos confiante. Você não pode provar nada do que diz, e essas supostas gravações podem ser falsificadas. Quem acreditaria numa velha senil contra a palavra de 3 adultos respeitáveis? Sim, disse uma voz vinda da porta da frente. Todos nos viramos e vimos Talitha parada na porta. Ao lado dela estava um policial uniformizado e um homem de terno formal que presumi ser um advogado, Adam Lawrence. Talitha, Jonathan ficou visivelmente chocado com a aparência da irmã. O que você está fazendo aqui? Salvando nossa mãe de vocês três, ela respondeu friamente. Então, virou-se para mim com um sorriso caloroso. Mãe, você está bem? Assenti, sentindo lágrimas brotarem dos meus olhos de alívio ao ver minha filha. Agora sim. Lucy mudou de tática rapidamente, com um sorriso falso no rosto. Talitha, que surpresa agradável. Não esperávamos te ver depois de todos esses anos. Tenho certeza de que não, respondeu Talitha secamente. Especialmente porque você vem interceptando minhas cartas e ligações todos esses anos. Ela se virou para o policial. Policial Ramírez, esta é minha mãe, Burville Olovai, aquela de quem lhe falei. Ela foi trancada ilegalmente no porão por esses três. Além disso, houve fraude financeira, da qual temos provas documentais. O policial assentiu e deu um passo à frente. Senhora Olovai,
A senhora quer prestar queixa contra essas pessoas? Sim, respondi com firmeza. Eu acredito. O rosto de Lucy se contorceu de raiva. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente invadir nossa casa e... A casa não é sua, interrompi. O homem de terno, que Talitha apresentará como Adam Lawrence, a interrompeu. De acordo com as escrituras que examinei, esta casa foi comprada com o dinheiro da senhora Burvilho Lovaay, embora tecnicamente esteja em nome do filho dela. No entanto, dadas as circunstâncias e as evidências de fraude que apresentaremos em tribunal, a propriedade pode ser contestada. Ele tirou documentos da pasta. Esta é uma ordem de restrição temporária que proíbe qualquer pessoa, exceto a senhora Burvilho Lovaay, de acessar suas contas financeiras. Além disso, aqui está uma ordem para preservar todos os documentos eletrônicos e em papel relacionados às suas finanças. Qualquer tentativa de destruir ou alterar esses documentos será considerada obstrução da justiça. Drake, que havia permanecido relativamente calmo até aquele momento, de repente ficou ainda mais pálido. Você não pode fazer isso. Este investimento foi feito com o consentimento total de... Consentimento obtido por meio de fraude, Sr. Campbell-Wort, interrompeu Ada. Ou usando assinaturas falsificadas. De qualquer forma, é uma violação grave da lei, e tenho certeza de que a Comissão de Valores Mobiliários, SEC, terá muito interesse em investigar suas atividades. O rosto de Drake assumiu um tom esverdeado. O policial Ramírez deu mais um passo à frente. Sr. Campbell-Wort, preciso lhe fazer algumas perguntas relacionadas às alegações de fraude financeira e abuso de uma pessoa idosa. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o policial lia os direitos de Drake, eu observava Lucy e Jonathan. Minha cunhada parecia que seu mundo estava desmoronando diante de seus olhos, o que de fato estava. Seu plano cuidadosamente arquitetado para se livrar de mim e roubar meu dinheiro estava desmoronando. Jonathan parecia devastado. Ele estava sentado de cabeça baixa, incapaz de olhar para mim, para Talitha ou para a filha, que o fitava com decepção e dor nos olhos. Como você pôde, papai? Perguntou Josine baixinho. Como você pôde fazer isso com a vovó? Jonathan levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia. Não imaginei que chegaria tão longe. Lucy disse que a mamãe seria mais feliz em uma instituição, que ela precisava de cuidados profissionais. Não me culpe por isso, Lucy o interrompeu bruscamente. Você sabia exatamente o que estava acontecendo. Você assinou os documentos. Você pegou o dinheiro. Você concordou em vender a casa. Por que você não me deu escolha? Exclamou Jonathan, erguendo a voz para a esposa pela primeira vez. Você disse que, se não fizéssemos isso, perderíamos a casa e não conseguiríamos pagar a faculdade da Josine. Chega, interrompeu Lucy. Não ouse me culpar. Você ficou mais do que feliz em gastar o dinheiro da sua mãe em um carro novo e estava planejando comprar um barco. Elas continuaram a discutir, despejando anos de ressentimento e manipulação mútua, mas eu não estava mais ouvindo. Olhei para Talitha, que se aproximou de mim e pegou minha mão. Vamos, mãe, disse ela suavemente. Você não precisa mais ouvir isso. Vou te levar para casa. Casa? Perguntei, percebendo de repente que não sabia mais onde ficava minha casa. Para mim, esclareceu Talitha, para mim, para o Rufus e para o pequeno Winthrop. Ele está tão ansioso para ver você. Ao mencionar um neto que eu nunca tinha conhecido, meu coração apertou. Será que ele sabe mesmo sobre mim? Claro, Talitha sorriu. Eu falava de você para ele todos os dias. Mostrei fotos suas para ele. Ele te chama de vovó Burvi e pergunta quando você vem. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto, não de amargura ou ressentimento, mas de esperança. Eu ainda tinha uma família de verdade que me amava. Josine veio até nós, com o rosto preocupado. E eu? Perguntou baixinho. Posso visitar minha avó também? Talitha sorriu para a sobrinha e passou o braço em volta dos seus ombros. Claro, querida. Você é sempre bem-vinda em nossa casa, e sua prima ficará feliz em conhecê-la. Josine deu um sorriso fraco, mas seus olhos ainda estavam cheios de preocupação. O que vai acontecer com a mamãe e o papai agora? Talitha suspirou.
Depende de muitos fatores, da decisão do tribunal, do quanto eles vão cooperar com a investigação. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza: você não estará sozinha. Nós vamos te ajudar a superar isso. Enquanto conversávamos, o policial Ramírez levou Drake embora, que parecia absolutamente devastado. Lucy e Jonathan continuaram a discutir, culpando um ao outro, com as vozes cada vez mais altas e raivosas. Vamos sair daqui, sugeriu Thalita, me segurando debaixo do braço. A policial Ramírez disse que entrariam em contato conosco amanhã para um comunicado oficial. Agora, você precisa descansar. Assenti, sentindo-me subitamente cansado. Este dia, que começara tão amargamente, terminava com um vislumbre de esperança. Lancei um último olhar para Jonathan, e nossos olhos se encontraram por um instante. Em seu olhar, vi vergonha, remorso e a percepção de que ele havia perdido algo muito mais precioso do que dinheiro: a confiança e o amor de sua mãe. Vamos, mãe, repetiu Thalita, puxando-me gentilmente em direção à porta. Deixei minha filha me guiar para fora de um lar que nunca foi verdadeiramente meu, em direção a uma nova vida com uma família que realmente me amava. 2 meses depois, eu estava sentada na varanda da casa da Thalita, observando o pequeno Winthrop brincar no jardim. Ele era a cara do avô, os mesmos olhos azuis, o mesmo sorriso que fazia meu coração apertar toda vez. Ao meu lado estava Rufus, o marido de Thalita, um homem gentil e atencioso, nada parecido com o preguiçoso que Jonathan descrevera. Ele era músico, mas também um professor respeitado na escola de arte, com um emprego estável e um talento que eu estava começando a apreciar. Thalita saiu para a varanda carregando uma bandeja com xícaras de chá. Como está, mãe? Perguntou ela, sentando-se ao meu lado. Melhor, respondi honestamente. Melhor a cada dia. E era a verdade. As primeiras semanas após a mudança foram difíceis, pesadelos, crises de ansiedade, a sensação constante de estar na casa de outra pessoa. Mas Thalita, Rufus e o pequeno Winthrop me cercaram com tanto carinho e amor que, aos poucos, comecei a me sentir em casa. Os processos judiciais prosseguiram normalmente. Drake foi preso por fraude financeira, e a investigação revelou que eu não era sua única vítima. Lucy foi acusada de cumplicidade em fraude e abuso de idosos. Jonathan enfrentou acusações menos graves, dada sua cooperação com a investigação e sua confissão de culpa. O advogado Adam Lawrence vinha trabalhando para recuperar meu dinheiro e já havia conseguido recuperar uma parcela significativa dele. Quanto à casa em Pomona, o julgamento ainda estava em andamento, mas as perspectivas eram boas, visto que eu havia efetuado o pagamento principal e Jonathan havia admitido isso em seu depoimento. Josine agora morava conosco, pelo menos temporariamente. Após a prisão de Lucy e o processo de divórcio iniciado por Jonathan, decidiu-se que ela ficaria melhor na casa de Thalita. Ela estava se adaptando a uma nova vida, uma nova escola, novos parentes. Às vezes, à noite, eu a ouvia chorar e então me sentava ao lado dela, segurando sua mão, lembrando-a de que ela não tinha culpa pelas ações dos pais. Thalita trabalhou para restaurar minha independência financeira. Com a ajuda dela, abri novas contas às quais só eu tinha acesso. Ela também me ajudou a fazer um novo testamento e a assinar uma procuração em seu nome, uma procuração de verdade com a minha assinatura de verdade. Tem outra carta do Jonathan, disse Thalita, interrompendo meus pensamentos. Quer ler? Hesitei. Jonathan me escrevia todas as semanas desde que eu partirá, cartas longas e cheias de remorso, nas quais explicava como se deixará manipular por Lucy, como o medo de perder a casa e a incapacidade de garantir o futuro de Josine haviam obscurecido seu discernimento. Ele pedia perdão, mas não insistia, pois sabia que algumas coisas não podiam ser perdoadas tão facilmente. Sim, eu disse finalmente. Vou ler. Thalita me entregou o envelope e, com muito tato, recuou até o Winthrop, dando-me espaço. Abri a carta e comecei a ler a letra familiar do meu filho. Não sei se algum dia conseguirei perdoá-lo completamente. Não sei se conseguiremos reconstruir sequer uma sombra do relacionamento que tínhamos antes que a ganância e a manipulação envenenassem sua alma. Mas eu sabia de uma coisa: não deixaria mais o medo e a dúvida dominarem minha vida. Não seria mais uma vítima silenciosa. Aos 67 anos, eu estava começando um novo capítulo da minha vida, com a filha que havia recuperado, com o neto que eu estava começando a reconhecer, com uma neta que eu tentava proteger dos erros dos pais.
Não era a queda da vida que eu havia imaginado, mas talvez fosse exatamente o que eu precisava. E enquanto eu observava o Entrope brincando no jardim, Thalita segurando Rufus com ternura, Josine sorrindo cada vez mais, percebi que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou casas. É nesses momentos, nessas conexões, nesse amor que ninguém pode roubar.